E, por outro lado, Mauro, Jorginho, pelas notícias, aí não é informação minha, tá? Eu sou muito sincero, quando é minha eu falo, quando não é minha eu não falo. Parece que essa informação ela foi trazida pelo paparazzo rubro-negro até, né? Em primeira mão, que o Jorginho teve uma reunião e que está muito próximo de um acerto com o Flamengo. Quero saber de você, Mauro, se você também tem essa informação, se você também falou com alguém do Flamengo ou do staff do Jorginho para saber se realmente está muito próximo, porque a notícia hoje, né, que eu vi nos sites repercutindo o que disse o paparazzo rubro-negro, é que o Jorginho ficou muito perto de um acordo e que ele deve, inclusive, negociar com o Arsenal para se juntar ao Flamengo já no Super Mundial de Clubes. Ou seja, Pedro voltando e Jorginho provavelmente chegando, Mauro. De Jorginho não vou falar nada, que eu já falei tudo do Jorginho há 2 semanas quase. E, que eu saiba, não tem nenhuma novidade. Não tem nenhuma novidade. Aliás, o empresário dele já falou que no dia 15 de abril ele deve ter uma definição. E é claro que o empresário dele está prospectando o mercado para ver se consegue encaixar em algum lugar. Tem um clube na Arábia Saudita, que tem uma possibilidade, mas ainda era remota, pelo menos alguns dias. O empresário do jogador vai tentar conseguir o melhor contrato para o atleta. Se ele conseguir um contrato melhor lá fora, ele vai levar o jogador para esse novo contrato, se ele quiser. Se não conseguir, vai ser o Flamengo. Essa é a situação. O Arsenal, já expliquei aqui, o Arsenal dificilmente vai liberá-lo antes, depende de um acordo do jogador, no caso do seu agente, com o Arsenal, que ele tem vários bônus a receber pela conclusão do contrato. O contrato acaba no final de junho. O André Aberti, que é o novo diretor esportivo, acabou de assumir. Então ele vai ter que conversar, ainda vai ter que conversar com o Arsenal. E você vai, Arsenal, olha, eu vou pro Flamengo, tá? Porque o Arteta, como eu já expliquei aqui, a gente tem que explicar tudo de novo, ficam requentando notícias, isso é chato pra caramba. O Arteta já falou para ele, Jorginho, eu te dou 20 jogos na temporada. O Jorginho acha pouco, ele quer jogar mais vezes porque ele quer voltar para a seleção. Vai jogar pela Itália a Copa do Mundo. A Itália está num grupo que, se não se classificar dessa vez também, pelo amor de Deus. Ainda mais com tantas vagas no Mundial. Então ele quer jogar mais vezes. E o Flamengo, ele sabe que vai jogar 40, 50 vezes, se ele tiver condição, né? Mas o empresário, lógico, vai prospectar o mercado. Ele estava de olho na Juventus, porque falava-se muito, a imprensa italiana só falava na possibilidade do Mancini assumir a Juventus. A Gazeta dello Sport chegou a dar capa com o Mancini segurando o escudo da Juventus. E aí o Igor Tudor assumiu e ganhou agora no final de semana. A Juventus está tentando alcançar a vaga na Champions. Então a Juventus, que era uma chance grande, que seria a união do Mancini com o atual diretor esportivo, né, que é também conhecido dele dos tempos do Napoli, era uma porta que poderia se abrir e não se abriu. Então tem o Flamengo e tem o Arsenal numa situação que não é boa para o jogador. Mas tem muitos entraves, gente. Isso não vai se resolver agora. Não vai se resolver. Todo respeito aos colegas e tudo, mas não vai se resolver agora. Isso para mim é um requentadão de coisas que já foram ditas. Só vai se concretizar adiante ou não. Isso é a coisa mais para frente, porque depende justamente disso. Para ele jogar o Mundial, ele teria que sair do Arsenal um mês antes, para treinar no começo de junho e jogar a partir do dia 16, que o Flamengo faz sua estreia, de junho. O Arsenal não vai ter de férias, mas ele tem um contrato. E o clube, e é dinheiro, hein? É muito dinheiro. É bônus por conclusão de contrato, é bônus por classificação para a Champions, que vai ter, e é bônus pela colocação na Premier League, se não falo bem. São 3 bonificações. Mas ele tem que cumprir até o dia 30. Se ele rescindir antes, ele perde esse dinheiro. E é um dinheiro que dificilmente o Flamengo vai cobrir, além de pagar um alto salário para ele. Então o empresário dele tem que chegar para esse novo diretor esportivo e falar, olha, não chegamos num acordo, o jogador, digamos, vai para o Brasil jogar no Flamengo, você libera ele antes aqui, paga os prêmios todos? Se o cara falar, tudo bem, não vai jogar mais aqui, ok. Se o cara falar, não vou liberar antes. Então você abre mão de uma parte ou abre mão do outra, por exemplo, eu te pago 50%. É uma negociação, gente. E pelo que eu apurei, o staff dele não pensa nem de longe em abrir mão, porque é um dinheiro bom, é um dinheiro significativo. E o jogador cumpriu o contrato, né? É só ele curtir as férias que ele cumpre o contrato. Então, aí pode também o Flamengo falar, não, tô bom, não uso no Mundial, aí você vem a partir de julho, que é o mais importante, né? Que é para jogar as competições da nossa realidade. O Mundial de Clubes é de outra realidade. Ele tira férias em junho, treina em julho e joga depois do Mundial, que é na segunda quinzena de julho.
e vai até o final do ano. E joga o ano que vem, joga até o final do contrato. Ok. Ô, Mauro. Isso é o mais razoável. Então, assim, não tem nada de novo assim no do Jorginho. Porque ele nem desatou o nó dele no Arsenal. Então, como é que ele vai acertar com o Flamengo se ele não resolveu com o Arsenal? Sabe? É chato isso, que fica voltando, sabe? Se eu visse uma novidade do tipo, ó, o empresário dele já acertou com o Arsenal na rescisão. Ok, caminho tá livre, mas não acertou. Ô, Mauro, nessa situação do Jorginho, tá? Uma pergunta que eu te faço, você sabe de cabeça a premiação do Mundial, não? Do Flamengo? Não, assim, se ganhar, se passar de fase, se passar, porque de cabeça eu não sei. Bastante dinheiro, né? Eu li que é bastante dinheiro. Uma pergunta que eu faço, é claro que eu não acho que o Flamengo pode ser campeão do Super Mundial, mas compensaria tentar pagar um valor alto no Jorginho, porque o que eu te pergunto, o Flamengo com uma base ali, Léo Ortiz, zagueiro de seleção, o Wesley, que foi mal no segundo jogo da seleção, mas é lateral de seleção, Gerson, Pedro, Jorginho, tem De La Cruz. Você acha que esse Flamengo, com o Jorginho, poderia ganhar uma força para sonhar com quartas de final? Que eu digo isso porque é dinheiro, entendeu? Você acha que esse dinheiro pagaria o Jorginho ou não? Eu acho que não dá tempo do Jorginho se integrar ao clube para fazer essa diferença toda. Acho pouco provável. Ele chegaria e treinaria, sei lá, 10 dias. Aí viaja. Nem 10 dias vai dar menos que isso. E aí viaja. Eu acho tão em cima da hora, sinceramente. Eu acho que eu não faria esse esforço. A minha preocupação com relação ao Jorginho, se ele for contratado, é ele ter um descanso. Sabe? Ele ter férias. E ele voltar para o segundo semestre em ponto de bala para jogar bem o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Eu acho que aí ele pode ser mais útil. Porque se ele for jogar o Mundial, não vai ter férias. O cara tem 33 anos, gente. É um jogador veterano. Jogou poucas partidas, sim, mas ele está treinando direto, não teve descanso. Eu acho que o ideal seria ter uma pausa normal e ele entrar depois. E aí é um risco, né? Você acredita que o Jorginho fará a diferença a ponto do time se classificar? O Flamengo tem um jogo com o Esperance da Tunísia, com o Chelsea e com um adversário ainda indefinido, que o Leão foi tirado do torneio, né? Porque é do mesmo grupo do Pachuca e não pode ter os dois times do mesmo dono. Então a FIFA demorou, mas tomou essa decisão. Ok. Eu acho que a chave é o jogo do Chelsea. O Flamengo venceu os 2 outros jogos e empatar com o Chelsea, mas fizer mais saldo e tal, ele pode ser primeiro. Ele foge do Bayern. Ele pode até avançar mais uma fase. Se pegar o Bayern, vai ser muito difícil, né? Chance, qualquer um tem aí de acontecer alguma coisa, mas a chance é bem difícil. Ela diminui muito. Ela pode chegar, pode avançar 2 fases. Uma fase acho que é obrigação passar. Pelo menos em segundo. Na outra fase, aí depende do adversário, do cruzamento, do momento do time. Mas eu acho que o time do Flamengo tem condições de fazer uma boa campanha. Campanha bem digna, de jogar um bom futebol. Mas eu acho que o Mundial não pode pautar contratações, na minha opinião. Acho que tem que pautar são as competições reais aqui da vida do time sul-americano, não esse torneio que é muito difícil de se imaginar um time sul-americano campeão, a não ser que os europeus andem para o torneio. Coloquem time reserva, não queiram. Acho difícil chegar a esse ponto. Não vão dar a importância que dão à Liga dos Campeões. Mas esnobar totalmente não, porque tem um lado político, né? É um torneio da FIFA. E tem uma coisa, né, Pilhado? Eu estava olhando a premiação aqui. Se avançar às oitavas, recebe um bônus de 7 milhões e meio de dólares. Se chegar às quartas, mais 13,125. Ou seja, quem bater nas quartas de finais recebe 20 milhões de dólares a mais do que ganha na primeira fase. O da primeira fase é variável, porque tem a parte fixa, né, o cachê para cada clube, e aí tem mais o bônus por vitória ou empate. Então, uma vitória na primeira fase vai valer 2 milhões de dólares, o empate vai valer 1. Então, imaginando que o clube na primeira fase receba lá uma bolada, mas ele chegue até as quartas. Então, ele vai sair, certamente, com mais de 30 milhões de dólares desse torneio. Uma bela grana. Agora, aí também seria o padrão Corinthians, do tipo, eu vou pagar a premiação pro cara, porque afinal, aí não vale a pena. Não vale a pena. Você tem, não, e assim, bem racional. E assim, não estamos falando de um jogador assim, eu vou contratar o Cristiano Ronaldo para jogar aqui, ele vai me garantir, eu acredito que ele me garanta 5 gols no Mundial. É o meio campista, gente, que vai dar mais qualidade ao time e tudo, mas não é um jogador assim, aquele cara que, em tese, decidirá os jogos, né? E o tipo de jogo do Jorginho depende também de entrosamento, chegar, entender como funciona o time, treinar.
Então, acho que não valeria. E acho que o mais preocupante seria isso. O cara não teria férias. Ele vai emendar direto. Será que ele vai render bem no segundo semestre? Quando chegar lá no funil da temporada, ele vai estar em ponto de bala ou vai estar já desgastado por uma temporada inteira? Porque ele jogou poucas vezes em relação ao que ele poderia no Arsenal na temporada, né? Poderia jogar mais. Mas o cara está treinando, está concentrando, está trabalhando. O cara, sabe, a cabeça está trabalhando. Então, eu acho que o importante nessas horas é dar uma pausa e voltar inteiro. Agora, Flávio Prado, o Bruno Prado mesmo fala muito aqui que tem jogador no Brasil que recebe muito, mas que é supervalorizado. Jorginho é um caso diferente, né, Flávio? É um caso de jogador que é muito diferente para os padrões do futebol brasileiro. Se tiver fisicamente bem, sempre faço questão de dizer isso. Não adianta vir também por uma fortuna e não jogar, ficar mais no departamento médico do que em campo. Mas se tiver bem, vale o investimento, né, Flávio? Eu gosto muito do Jorginho, mas claro também que a gente sabe que já passou do melhor momento dele. Tanto é que ele é reserva no Arsenal, ou não joga todas as partidas, e ele no auge jogaria com o pé nas costas. Ele é um baita do jogador. Chegou a ser cogitado para ser o melhor do mundo, inclusive, num determinado momento. É um grande jogador. Mas, sem dúvida, precisa olhar com calma isso mesmo e sem precipitação. Concordo muito com o que o Mauro falou. Não adianta trazer, correndo e colocar o cara para jogar. Não. Tem muita coisa pela frente, tem que ser um trabalho a médio e longo prazo. E aí tem que trazer o cara, investir, obviamente, que é um jogador que custa caro, mas dar a ele tempo para que ele seja um ótimo organizador de meio campo, que é o que ele faz e faz com maestria. Gosto muito, muito do Jorginho. A ser uma contratação que faz o nível do time subir, sim, sem dúvida nenhuma. Piperno. Não, é isso que o Flávio falou, um jogador de ótimo nível, mas espera lá, se é um grande time, você não faz só com ótimos jogadores. Precisa ver como vai ser o ajuste dele. Por exemplo, o Jorginho entrando no time, o papel do Gerson, a movimentação do Gerson vai ser a mesma? Eu não sei, pode ser que o Felipe Luiz peça um outro ajuste de movimentação entre os dois. Ele vai ser um jogador ainda tão eficiente, por exemplo, para o trabalho de contenção, porque a gente sabe que o Flamengo é um time com muitos jogadores de vocação ofensiva. Então precisa realmente alguém que se dedique mais a esse trabalho de preencher espaço, de fazer coberturas e tal. Ele, com uma temporada nas costas, né, sem férias, vai ser um jogador com condição física para isso? Até porque a gente está falando de um Mundial, né? Então, nesse caso, nesse hipotético cenário, ele estrearia um campeonato mundial, algo extremamente difícil. Como é que seria isso? Então, acho que assim, tem muito mais dúvida do que certeza.